O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. Lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema dessa semana é Mulheres com Deficiência, Igualdade e Não Discriminação. E quem preparou as aulas pra gente foi a doutora em Educação, Martinha Clarete Dutra. Olá a você que acompanha essa série sobre as mulheres com deficiência. Hoje tratamos sobre os direitos humanos e as mulheres com deficiência em situação de pobreza. Eu sou a professora Martinha Clarete Dutra e sou residente em Londrina, no Paraná. Atuo nessa área dos direitos humanos como militante e também como pesquisadora. Eu sou uma mulher de 56 anos e tenho hoje os cabelos curtos e encaracolados, na cor escura, castanho escuro, e visto uma camisa colorida, com risquinhos pretos e brancos e detalhes rosa com bolinhas brancas. Então, nesse tema de hoje, é importante nós começarmos a conversa perguntando por que falar sobre as mulheres com deficiência em situação de pobreza? Porque se as mulheres com deficiência são imperceptíveis na nossa sociedade, as mais pobres são ignoradas. Se o Brasil não universalizou o acesso à educação básica, as meninas com deficiência e pobres respondem por parte dessa estatística, cerca de 35% delas, de acordo com o Cadastro Único da Assistência Social. Quais são as condições de acesso dessas mulheres ao mundo do trabalho? Efetivamente, as mulheres com deficiência e pobres têm direito a uma vida plena, inclusive a uma família? A Organização das Nações Unidas, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, e demais pactos internacionais sobre direitos humanos, proclamou que toda pessoa faz jus aos direitos e liberdades fundamentais ali estabelecidos, sem distinção de qualquer espécie. Ao ratificarem esses tratados,
os Estados partes reconheceram a dignidade, as liberdades fundamentais e os direitos inalienáveis de todos os membros da família humana. Além disso, reafirmaram a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a interrelação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de que todas as pessoas tenham a garantia de poder desfrutá-los plenamente, sem discriminação. Aqui, especificamente, refiro-me ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, à Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, à Convenção sobre a Tortura e outros tratamentos e penas cruéis, desumanos ou degradantes, à Convenção sobre os Direitos das Crianças e à Convenção Internacional sobre a Proteção dos Trabalhadores e Trabalhadoras Migrantes e os membros de suas famílias. A partir desses princípios, consagrados nos documentos internacionais de direitos humanos, é possível compreender o porquê da classificação de tais direitos em direitos individuais, difusos e coletivos. De modo geral, as pessoas são titulares dos direitos humanos, sobretudo do direito à liberdade de expressão, ao culto religioso, ao ir e vir com autonomia e com segurança, de privacidade e de proteção legal. Esses são exemplos de direitos civis. Os direitos políticos também são classificados como direitos individuais. Todas as pessoas devem ser livres para se associarem, para participarem dos governos, votarem e serem votadas. Os direitos difusos dizem respeito a toda a humanidade, sendo de responsabilidade da sociedade em geral. Nessa categoria está o direito à paz, à fraternidade, ao progresso sustentável e ao direito dos povos à sua autodeterminação. Já os direitos coletivos são evocados quando não há igualdade entre todas as pessoas, o que revela iminente violação aos direitos civis e políticos de parte da população. Nesse caso, cabe ao Estado proteger as populações vulneráveis. Por isso é que a condição de pobreza e de desigualdade de gênero é considerada uma forma de violência dos direitos humanos, já que priva as mulheres ou preponderantemente um segmento dentro da população feminina do direito à educação, saúde, moradia, trabalho, previdência social, o que configura em um atentado aos direitos sociais. As mulheres com deficiência, pobres, negras, lésbicas, indígenas, ribeirinhas, que vivem no campo, representam uma parcela da sociedade brasileira que interseccionam situações de violação de direitos. Essa situação é, sem dúvida nenhuma, geradora do não direito ao direito cultural, uma vez que tais mulheres têm baixo acesso aos bens e produtos culturais produzidos em sua comunidade, assim como têm baixo acesso ao trabalho, à moradia, por exemplo, dentre outros direitos. Por isso, faz-se necessária a implementação de políticas públicas
que garantam os direitos sociais, econômicos e políticos das mulheres com deficiência, protegendo prioritariamente aquelas mais vulneráveis. O Estado brasileiro é responsável pela produção e pela reprodução da pobreza e da desigualdade entre gêneros, que tem de se aprofundar cada vez mais com o atual desmonte do sistema único de assistência social, do sistema único de saúde, dos sistemas públicos de educação, de cultura, de transporte e das políticas de trabalho e de emprego. Esse é um conjunto de políticas fundamentais que fazem parte da estrutura básica de um Estado democrático que vem sendo demolidas. Em relação aos homens com deficiência, embora as mulheres com deficiência sejam maioria, elas são minoria na escola, no mundo do trabalho, nos programas de transferência de renda e, não raramente, são destituídas do poder familiar quando decidem pelo direito à maternagem. As assimetrias e as contingências vivenciadas pelas mulheres com deficiência em nosso país interferem na plena fruição dos seus direitos civis, políticos, econômicos e sociais. Em se tratando de mulheres pobres e com algum tipo de deficiência física, intelectual ou sensorial, ocorre uma superposição de desvantagens, além das barreiras decorrentes da pobreza, do machismo, do racismo, da lesbofobia, dentre outras tantas violências. As meninas e as mulheres com deficiência também enfrentam os obstáculos oriundos da falta de acessibilidade, do preconceito e da discriminação. Esses são fatores que determinam a exclusão. Nesse caso, são reduzidas ao estigma da incapacidade, são culpabilizadas pela sua condição precária de vida e suas possibilidades de interromper esse ciclo tornam-se diminutas. As consequências dessas desigualdades são as mais perversas, fazendo com que se perca a real dimensão da vida. Diante desse contexto de violação estrutural de direitos, convém interrogarmos: qual é a responsabilidade do Estado brasileiro nesse círculo vicioso de exclusão? Será que a sociedade naturalizou essa situação de violência? É possível falar em democracia sem assegurar direitos a todas as mulheres, sem qualquer tipo de discriminação? Acreditamos em um novo tempo resultante das nossas lutas, em que a vida das mulheres com deficiência e pobres seja dignificada e que a vida das mulheres com deficiência e pobres vale a pena ser vivida. Esse é o recado dessa aula de hoje, que está articulada às demais. Então, eu quero me despedir e convidar você que nos acompanha a participar da nossa roda de conversa, que vem ao final da série. As políticas públicas de enfrentamento da desigualdade, elas são importantes, nós precisamos ter políticas robustas, né, que garantam o direito, e não, porque muitas vezes o que nós observamos, que são vistas como privilégio, né? Por exemplo, a questão das cotas, ela teve uma discussão muito grande quando não foi vista como um direito, mas como um privilégio. E quando a gente fala do direito das mulheres, especialmente, quanto à questão da deficiência, nós precisamos pensar, sim,
em políticas públicas que trabalhem, né, que encarem o direito da mulher grávida ao ter as mesmas condições de acesso ao hospital, à maternidade, à escola, à universidade, mas também a questão do direito, não como um privilégio, né? Então, precisamos ter políticas que trabalhem também essa cultura que nos últimos tempos, quando eu falo da cultura, eu falo do entendimento mesmo, da concepção de que as pessoas com deficiência, elas têm os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, e precisamos garantir, né, sim, que em algumas situações, políticas específicas para garantir esse direito. Então, a questão, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho uma limitação motora, e o fato de eu precisar de uma vaga no estacionamento mais próxima, de eu precisar de acessibilidade ao transporte público, de eu precisar, né, de algumas políticas específicas, isso não quer dizer que eu tenha privilégio ou que eu sou menos do que qualquer outra pessoa. Então, nós precisamos garantir, sim, políticas que respeitem esta condição da pessoa com deficiência e, principalmente, da mulher com deficiência. E no nosso país, ultimamente, em que os direitos de todos têm sido usurpados, quem mais precisa está se sentindo ainda mais usurpado ainda, né? Hoje, no Nordeste, principalmente aqui no Piauí, nós temos um número significativo de mulheres que são chefes de família, né? E que precisam lutar ainda mais, né? Então, os benefícios sociais, eles são importantes. Então, uma política pública que não seja, né, essa bolsa que é dada como uma condição aí para pessoas com vulnerabilidade, mas a gente tem que ter realmente uma política diferenciada para a mulher que é chefe de família, a mulher que mora no campo, né? A mulher hoje vítima de feminicídio aqui no estado tem sido os índices alarmantes, né, de feminicídio nos últimos tempos. Então, essa situação de vulnerabilidade social, né, que já existe no país como um todo, e que a fome chegou, de fato, ela agrava em muito a situação dessa mulher que é chefe de família, dessa mulher que tem uma limitação, seja física, sensorial, seja que limitação é, e hoje em dia a gente não vê políticas específicas em relação a isso, a esse cuidado, né, ao nosso público de uma forma geral. Aqui no estado, né, nós temos um governo progressista que é sensível a isso e que luta muito, né? Hoje nós temos secretaria específica aqui no Piauí de políticas públicas para as mulheres, para a deficiência, que se governa. Que, para concluir, quando nós falamos de direitos, né, e falamos de direito das mulheres, nós temos dois aspectos que nós precisamos, né, enfrentar, vamos dizer assim. O aspecto da desigualdade social, né, em que no nosso país a questão financeira, da cor da pele, da condição de física ou sensorial, ainda são determinantes para que algumas políticas aconteçam, ou seja, que impedem, né, que a ascensão às garantias mínimas de vida, mas nós temos também a exclusão, né, pela situação de deficiência, pela situação de preconceito, de enxergar a mulher, e ainda mais uma mulher que tem uma deficiência, ou que tem uma criança com deficiência, né, como ainda excluída da sociedade. Que nós precisamos lutar, precisamos nos unir e precisamos fazer coro para que realmente os direitos sejam efetivados, né?
a busca da igualdade social que nós tanto lutamos e que vamos continuar lutando sempre, né? Eu acho que não podemos nos calar frente a tudo isso que está acontecendo e nos unir e lutar por essa igualdade, por nossos direitos. Olá, sou Antônia Pedrosa, secretária estadual de Mulheres do PT de Roraima. Eu participo já da política há alguns anos, né? E o que me motivou foi ver que através de um projeto político de sociedade, pessoas como eu, que são oriundas de famílias humildes, pudessem ascender socialmente, pudessem fazer faculdades, pudessem conquistar o direito a um trabalho digno e efetivo, não ao trabalho precário, de onde vieram minha avó e minha mãe, como quebradeira de coco, sem nenhuma seguridade. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu comecei a ficar mais engajada e a querer compreender mais o processo político ao qual nós fazemos parte. E que nós devemos nos manter firmes nesse diálogo constante para que, de fato, tenhamos uma sociedade democrática que consiga ouvir e atender aos anseios de todos os seus cidadãos e cidadãs. E por isso eu conclamo a todas as mulheres que participem, que sejam ativas, venham para o PT, venham dialogar, venham construir esse processo de sociedade que nós tanto queremos, que nós defendemos e que não abriremos mão. Vamos juntas, de fato, ter a sociedade que queremos quando, na realidade, fizermos parte desses espaços democráticos e sendo ativas nas decisões referentes a todos e todas da sociedade. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã você confere a aula preparada pela fonoaudióloga Naira Rodrigues Gaspar. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.